Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Será que ainda existem pessoas capazes de se levantar por Cristo, arriscando tudo em sua vida? Gildo José dos Santos entregou seu coração a Cristo muito cedo. E não só isso, entregou também sua vida ao ministério, sendo um pastor evangélico por anos no Recife. Entretanto, Deus ainda tinha muitas surpresas para esse pastor sincero. E ele sentia a responsabilidade de compartilhar as novas verdades, mesmo em meio à pressão para ficar quieto e calado. E agora? Qual foi a reviravolta que transformou a vida dele em 180 graus? É isso que nós vamos ver agora, porque o Gildo está aqui com a gente. Gildo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Veio lá de Recife, não é isso? Isso. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Gildo, contextualiza para a gente um pouquinho as suas raízes, né, a sua infância. Fala um pouquinho para a gente de você. Eu sou do interior de Pernambuco, né? Aos 10 anos aproximadamente, minha avó me manda para a capital, porque minha mãe trabalhava na capital e eu precisava ser alguém. No entendimento da minha avó, eu precisava ser alguém. Com 10 anos de idade? Com 10 anos de idade. Então, vim com uma mochilinha de mão, um par de roupa, uma sandália havaiana com a ponta quebrada e chego em Recife. Quem te acompanhou do interior? Quem me acompanhou foi uma amiga da minha mãe que trabalhava no Recife. Né? Então, a partir daquele dia... E você era filho único? Não, somos 3. Eu, o mais velho. Ah, então na hora que você completou 10 anos, a avó falou, tá na hora de saber o que é a vida. Exato. E lá no Recife, como é que a vida se desenrolou para você? No Recife a vida se desenrolou assim de uma maneira não muito boa, né? Que eu cheguei sem saber ler aos 10 anos, fui aluno do Mobral, comecei a estudar a partir da segunda série do primeiro grau, né? Isso em 1974. Em 75 eu estava na terceira e fui embora, né? Até chegar a concluir as pós-graduações e me tornar servidor público federal, casar bem jovem, casei jovem, né? Porque eu sempre pedi a Deus uma esposa que entendesse e que me seguisse no ministério e assim Deus fez. Mas como é que você descobriu a Deus? Quem que apresentou para você? Você é de uma família religiosa? Minha avó era extremamente católica, ela cuidava da igreja da cidade, né, da matriz. Mas eu entendia que era bom, já na idade pequena. Mas quando eu chego em Recife, fui evangelizado por muitas pessoas. Dentre essas muitas pessoas, claro que adventistas me evangelizaram também. Mas eu opto por não ser adventista, optei por ser batista. Quer dizer que você foi morar com sua mãe e não foi da sua mãe que você recebeu os princípios evangélicos? Não, de jeito nenhum. E aí você então se simpatizou pela doutrina batista? Exatamente, doutrina batista por conta de algumas circunstâncias até, né? Algumas pessoas que me pregaram o evangelho de uma forma que eu não conhecia, mas aquilo era tudo bom. E eu comecei a descobrir pela antiga TV Tupi a pregação de George Vandeman e Voz da Profecia, enfim. Enquanto um grupo me evangelizava por um lado, eu também procurava ouvir e ver a palavra de Deus por outro lado. Mas olha que interessante, né? A gente vê como que Deus vai atuando, né? O Espírito Santo vai tocando ao longo da nossa história. Sim. E você, Gildo, olhando para trás hoje, você se vê assim como
ao olhar para você, adolescente, você era uma pessoa assim, sensível ao evangelho, com curiosidade, com sede por essas coisas espirituais? Pois é, esses 3 adjetivos eu era assim, sensível, sede e vontade de descobrir o que era o bom espiritual. E fui a fundo na pesquisa, porque o grupo que me pregava sobre Cristo não me pregava um Cristo total, uma liberdade, uma salvação completa, um conhecimento completo. Era um conhecimento limitado. Mas, quando eu escutava a voz da profecia, está escrito, e outros irmãos que me falavam de um evangelho mais completo, eu confrontava as coisas. Disse, ora, a maioria me diz, você não vai para a igreja adventista. E por que você não tem de ir para a igreja adventista? Porque é uma seita. E por conta de ser seita, eu não queria servir a Deus em uma seita. Eu queria servir a Deus no lugar onde eu estivesse a convicção de que estava de fato servindo a Deus. E como é que foi que surgiu dentro de você essa vontade de ir estudar num seminário para ser pastor? Quando eu me converto e me caso depois de 10 anos, decidimos nos conduzir para uma igreja pentecostal por conta de segurança pública. Então vamos para uma igreja pentecostal que a gente possa estar bem. Vamos, isso em 91. Gildo, mas como assim, por questão de segurança? Segurança pública no sentido de, o mundo que hoje está terrível não era tanto. E para eu ir para a igreja que éramos batista, que eu era batista, eu tinha de atravessar ruas perigosas. Então, para me livrar de assalto, para dar segurança à minha esposa, para dar segurança também a mim, o que é que eu fiz? A gente vai para um local onde possa descer e subir do ônibus com praticidade. Entendi. Acharam uma igreja que tivesse mais prática ali, mais perto de um ponto de ônibus? Isso. Então, em 1991, fui para a igreja pentecostal, para esta igreja que passamos lá mais de 25 anos, E nessa temporada eu consegui ser professor de escola bíblica, professor do seminário de teologia que a própria igreja tem a nível de mundo, diácono, e os líderes viram em mim um potencial para ser pastor. Então, o que faz? Vai estudar teologia. Então, passo 4 anos estudando teologia, minha esposa também, e nesses 4 anos de teologia, então vamos mandar você para uma igreja, numa cidade a 50 quilômetros de Recife. Mas essa igreja não tem membros, os membros serão vocês serão os pioneiros. Missionários, puxa vida, que caminhada, Caminhada grande. Gildo, eu fico imaginando grande. O quanto Deus foi cuidando de você, o quanto Deus foi te fortalecendo espiritualmente, porque ao fazer um seminário, obviamente, você deve ter se dedicado bastante ao estudo da Palavra de Deus, não é isso? Sim, muito, estudei muito. E você tinha ali convicção, falar, eu quero mesmo seguir e ser pastor dessa igreja? Tinha, sim, plena convicção, tanto que eu procurava conhecer sempre a igreja a nível de Brasil e a nível de mundo, com suas doutrinas, com a declaração de fé, quem são seus líderes, onde e como eu posso sair do Brasil para estudar fora sobre o Evangelho. Mas a vida vai continuando e eu cada vez querendo descobrir mais, e nestas descobertas foi acontecendo. Olha, mas Gildo, então você, ao terminar o seu seminário, você foi encaminhado para o interior do Pernambuco, para ser pastor no interior? Para ser pastor no interior. E você aceitou esse chamado? Aceitei. E foi para lá e não tinha mesmo quase membros? Não tinha membro, era só eu, minha esposa, um casal que quis ir conosco para nos ajudar. E lá na cidade, Carpina mais precisamente, nós começamos a pregar o Evangelho na igreja, a formar a igreja, a pregar com intensidade, mas os segmentos religiosos, não só dessas cidades, são muito fechados. Então, não permite que você se expanda muito, principalmente as igrejas que estão chegando naquela cidade. Então, está todo mundo já definido o que quer e o que não quer. Mas, depois disso, fomos convidados a voltar para Recife. Olha, pastor, seu tempo aqui parece que terminou, porque em Recife, em Jaboatão dos Guararapes, tem uma igreja precisando de você. Olha, e você ficou quanto tempo no interior? Lá eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio. 1 ano e meio? 1 ano e meio. Voltou ainda como pastor? Voltei como pastor para a capital. Vocês, nessa denominação, vocês eram pastores em tempo integral? Não, porque eu tenho emprego.
Eu sou servidor público federal. Ah, sim, você disse. Hã? Então quer dizer que você, para ser pastor, não precisou abrir mão da sua profissão. De jeito nenhum. E aí voltou então para a capital e continuou pastor? Continuei pastor. E continuou servidor público? Continuei servidor público, até agora e até eu me aposentar. E você ali na capital, como pastor, você desenvolveu que tipo de ministérios ali? O Ministério da Pregação, né, porque eu fui assumir uma igreja com aproximadamente 60 membros e que precisava de um pastor. E eu aceitei de pronto o chamado para dar continuidade àquele pastorado, que a igreja estava com a estrutura balançada. O pastor que estava lá decidiu abrir uma igreja para ele. E não tem pastor. Então manda o pastor Gildo. Olha, só um pastor de confiança, pois né? É, pastor para uma comunidade que estava abalada. Pois é. Então vamos mandar um bom pastor que a gente tem aqui para sustentar a fé daquela comunidade. Isso. E você como pastor ali, o que você fazia para se alimentar espiritualmente? Como que você estudava a palavra de Deus nessa época? Eu estudava em casa. E também aprendia quando eu ensinava para a igreja. Eram os dois momentos. Eu me apoderava do que já tinha e transmitia e aprendia do mesmo jeito. Quanto tempo você ficou como pastor ali? 9 anos. 9 anos? 9 anos. Olha, foi bastante tempo, hein? Bom tempo. O que foi que aconteceu, Gildo, que em algum momento a sua fé ali começou a ser abalada e Deus começou a apresentar novas verdades para você? O que aconteceu foi que, em 2012, eu estava assistindo a segunda temporada do Bíblia Fácil, com o pastor Arilton Oliveira, e num dado momento o pastor Arilton disse, olha, hoje é o nosso último programa desta temporada e se você quiser vir, basta o seguinte, manda um vídeo de aproximadamente 3 segundos, dizendo por que você quer vir a participar do programa Bíblia Fácil. Nossa, mas só um minutinho. Um vídeo de 3 segundos? Sim. Que isso? Eu quero... Pois é, então eu fui rápido, né? Fui lá rápido. Mas vem cá, por que é que você assistia o canal da Novo Tempo e assistia o pastor Arilton? Se você era de outra denominação, como é que era isso? Eu assistia porque eu queria aprender cada vez mais, ou seja, o que eu sabia era pouco. Eu sempre tinha sede, eu ainda tenho sede de aprender, né? Então, sempre eu procurava me aprofundar no conhecimento. E lá estava, olha, quem é que pode me dar um conhecimento bom? Arilton, Ivan e os outros pastores que pregam a palavra de Deus. Então, quer dizer que você se sentiu ali interessado e falou, vou gravar esse vídeo. Aí gravei o vídeo. Gravou o vídeo na mesma hora? Não, eu esperei o dia seguinte, porque eu deixei chegar no trabalho e de farda mesmo, gravei o vídeo, pedi para um colega gravar para ficar mais atraente, né? E mais prático. Ele disse, colega, grava esse vídeo para mim que é rápido, eu vou falar pouca coisa, agora, por favor, seja profissional. Olha. E aí o colega foi profissional. E o que você disse ali naquele vídeo? Eu me apresentei, disse que eu era pastor, né? Eu sou o pastor Gildo José dos Santos, pastor da igreja e digo o nome da igreja, né? E quero participar do Bíblia Fácil para aprender e transmitir para os membros da igreja da qual eu sou pastor. E agradeci. Pronto. Foi prático, né? Direto ao ponto. Direto ao ponto. Era isso que você queria? Era isso que eu queria. E você foi aceito no programa? Fui. Poucos dias depois, eu recebo um telefonema que eu tinha sido escolhido em Pernambuco para participar do Bíblia Fácil. Olha só, quer dizer, você tinha a intenção de simplesmente conhecer mais para fortalecer a sua comunidade. Sim. E como que foi aquele envolvimento ali? Aí, 2012, isso aconteceu em 2012, eu participei de toda a temporada, conheci mais com profundidade a Bíblia, coisas que eu não sabia, eu comecei a entender, o que eu tinha dúvida, as dúvidas cessaram e volto, né? Mas antes de voltar, o pastor... esqueci o nome dele, que era do Arautos, um moreno. Será que é Oséias? Oséias. Pastor Oséias me chama num canto reservado e diz, pastor Gildo, eu quero conversar com você, que agora você vai voltar para a igreja que você é pastor e você precisa tomar uma decisão. Está certo, pastor Oséias, vamos lá conversar. Então ele abre em Ezequiel, ai de vós pastores que... E a lista era grande, né? Aqueles pastores que
2 pontos e segue. Em essência, ali a mensagem qual era? Em essência, a mensagem era pastores que defraudam, que não dão a mensagem por completo, que não obedecem a palavra de Deus. Eu disse, não, eu quero estar na lista dos que obedecem a palavra de Deus e quero que os membros da igreja que a mim foi estabelecido para levar para os céus, eles também cheguem. Mas o que você aprendeu aqui confrontava muitas vezes com a base que você tinha lá. Exatamente. E aquilo ali te abalou de certa forma? Abalou porque eu precisava tomar uma decisão. E fui pesquisando na Bíblia, encontrei um texto em Apocalipse que me dizia com muita clareza, né, que os covardes não herdariam o reino dos céus. Puxa. E aí eu não podia ser covarde. Mas difícil a situação. Difícil. Porque neste tempo eu disse, eu conversei com o pastor Oséias, eu tenho que tomar uma decisão porque agora eu sei. Eu não posso me acovardar em pregar o Evangelho de Cristo na totalidade. Então, agora que sei, os membros da igreja que a mim foram dados para conduzir para os céus, precisam conhecer o Evangelho. Puxa, então, o que é que eu faço? Vou na Associação Pernambucana, vou nas casas publicadoras e compro revistas, compro livros e começo a distribuir com os membros da igreja para que eles conheçam. Estabeleço na igreja a escola bíblica, eu trago as revistas da escola sabatina para tratar do assunto. Olha. Estabeleço na igreja a semana, as semanas que a igreja adventista aplicava, eu também aplicava na igreja. Olha, que corajoso. Da Semana Santa, tudo assim com muito cuidado, e no lugarzinho onde aparecia a marca da igreja adventista eu cobria, porque as doses têm de ser dadas homeopáticas, né? Se fosse de uma vez, alguém podia se apavorar e ir embora. Mas você não passava pela sua mente, falar, olha, mas isso é muito arriscado. Passava. Mas olha, eu estou correndo o risco de perder aqui a minha posição, o meu cargo, não passava isso pela sua cabeça? Passava, sim. Mas eu ia. E você não se amedrontava? Um pouco, porque na época eu me sentia como um Lutero da vida, porque eu não queria nem abrir outra igreja, nem sair da igreja. Eu queria que a igreja, ao menos a igreja local, atentasse para a necessidade de obedecer a palavra de Deus. E você sentiu que alguns corações ali se abriram? Senti. Né, mas recuavam a partir do momento que outras pessoas, ou a maioria, chegavam e diziam, olhe, o pastor Gildo nessa quarta está dando o estudo de Daniel, não entrem. Porque o que ele está ensinando é da igreja adventista. Começou não a acontecer entra. isso. Né? Começa a acontecer, começa a recuar para a escola sabatina, que na verdade não era sabatina, só a revista, né? Mas era a escola dominical. Mas a revista era da escola sabatina, começaram a não querer mais contribuir com nada, né? Ou com tudo. Puxa. Recuo total. Mas deve ser difícil, né, Gildo, você ser um líder que de repente começa a entender uma certa rejeição, uma desaprovação por parte dos seus liderados? Muito. Tinha hora que eu procurava dizer assim, Senhor, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, Senhor, porque a carga está pesada, o povo não quer. Eu não sei o que fazer, Senhor. Eu estou me sentindo um Josué, que o povo ficou todo desarrumado, porque servir ao mundo parecia ser melhor. E eu dizia assim, as coisas estão se repetindo durante a jornada do povo de Deus quando sai do Egito. E eu não tenho mais forças para prosseguir, Senhor. Puxa vida, Gildo. Me socorre. Você nessa situação, o que foi que aconteceu na sua história que marcou o ponto da virada? O que marcou o ponto da virada foi quando eu venho para a temporada de número 16 com minha esposa. Quanto que tempo participou depois? 4 anos depois. 4 anos depois. Ela participa da temporada de 16ª temporada e o marco, ponto da virada, foi quando eu disse, o pastor Arildo disse para mim que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Gildo. Aí que eu desço as águas e sou levantado, e aí sim, o ponto da virada é este. Olha. Agora eu sou adventista do 7º dia. Puxa. Ninguém me segura mais. Agora eu posso viver um evangelho puro, prático, limpo e posso buscar servir a Deus obedecendo ou tentando obedecer aos mandamentos todos, sem arrumar problema. Teve algum momento assim de despedida da sua comunidade religiosa? Sim, teve. Foi doído para você?
foi doído, mas foi uma libertação, foi libertador, porque passamos... Você teve coragem de chegar para eles e dizer, olha, estou me despedindo? Tivemos. Passamos quase que uns 6 a 7 meses nos preparando para isto, porque eu não podia abandonar a igreja de qualquer jeito, né? Mandando uma carta dizendo, gente, eu fui. Não, eu precisava dizer à igreja para onde eu estava indo e por quê. Então, oramos, eu e minha esposa oramos, e um determinado dia minha esposa teve um insight, disse, filho, eu já tenho a forma para a gente avisar para a igreja. Porque até então ninguém sabia que eu ia sair. Muitos, inclusive, me aconselhavam, pastor, vai embora, pastor, o senhor está sofrendo muito. Não fique aqui... Foi um período difícil. Um período difícil. Não fique aqui tentando morrer ou puxar a igreja. Vá para a igreja adventista. E a minha esposa diz assim, filho, eu encontrei. Dia 4 de dezembro, você convida o bispo para celebrar a ceia. Que a ceia lá é celebrada uma vez por mês. Olha, então quer dizer que ainda tinha um superior seu ali presente? Tem um superior meu, né? Os meus superiores, inclusive, me convidaram para a regional para perguntar por que é que eu estava adotando na igreja a revista da Igreja Adventista. E aí eu fui prático com eles, disse por que nós não temos uma revista de qualidade, porque a revista da Igreja Adventista, eu entendo que é uma revista que tem qualidade e eu, como educador, eu podia aplicar ou trabalhar com o jornal do dia, sem que as pessoas fossem para outro caminho. E assim eu fiz. Então, dia 4 de dezembro, ele estava lá para celebrar a ceia, celebrou a ceia, já havia ido na igreja outras vezes para me colocar em disciplina, por conta das pregações, porque tinha algumas palavras na igreja que eu não podia falar mais. Eu não podia falar mais sexta-feira, porque já ficavam todos atentos e ele já vai falar do sábado. Eu não podia falar do domingo, ele vai voltar para o sábado. Né? Eu não podia falar sobre santuário, eu não podia falar sobre nada que a Igreja Adventista, à luz da Bíblia, prega para esclarecimento e preparar o povo para chegar nos céus. Você foi ficando numa situação difícil. Muito difícil. Foram me cercando. Pouco a pouco foram me cercando. Alguns de uma forma diretas, outras de uma forma indireta, mas foram me cercando. Desde alguns membros da igreja a alguns pastores na igreja, né? Para você ter ideia, eu era membro do WhatsApp de pastores e um pastor no Rio Grande do Norte manda no WhatsApp a logo da Igreja Adventista, uma foto de Ellen White e diz assim, vocês sabem quem são eles? Aí naquele momento todo mundo no WhatsApp cessou, ninguém disse nada. Eu disse, pronto, o que é que eu vou fazer nessa hora? Então ninguém respondeu, inclusive eu, mas aí ele responde. Eles são, colocou uma lista de adjetivos pejorativos daquelas de primeira linha. Olha. Eu disse, não, agora eu vou entrar. Te ofendeu, né? Me ofendeu. Disse, eu não posso ficar calado, porque se eu me calar eu sou covarde. Então eu respondi com educação para ele quem era a Igreja Adventista. E aí ele aproveitou, colocou alguns livros de umas editoras, de outras editoras, né, em português, de seitas e heresias. Fotografou e mandou para dizer, não sou eu que estou dizendo, são os teólogos. E aí eu respondo imediatamente para ele, eu respondo o seguinte, meu querido, estes livros que você leu em português, eu os li em espanhol, para ele entender com quem estava falando, né? E ele cala, e depois disso eu digo, agora, para não dar continuidade a esta briga, eu vou sair do grupo. Até logo, que Deus abençoe vocês. Que situação chata. Mas dia 4 de dezembro, que acontece, o bispo celebra a ceia e, por fim, me convida para dar a palavra final. Todo mundo esperando só a palavra final? Só a palavra final. O pastor Gildo vai terminar o momento do culto como termina todos os dias, né? Porque começávamos o momento do culto com o hino Falar com Deus, né? Antes da pregação, e terminávamos com a música A Bênção, que a Alessandra Samadelo canta. E isso a igreja cantava sem precisar de playback vocal, só o instrumental. Então eu convidava minha esposa, ela vinha, cantava, ou até mesmo eu às vezes, e concluíamos. Só que naquele dia a gente fez diferente. Convidei minha esposa para vir ao púlpito e disse para a igreja,
Igreja amada, hoje, neste domingo, 4 de dezembro de 2016, eu quero registrar para vocês que é o nosso último dia aqui como pastor. Não podemos continuar mais numa igreja onde aceita a Bíblia, só o Novo Testamento como regra de prática e fé. Eu preciso aceitar toda a Bíblia, porque assim diz Paulo a Timóteo. Eu preciso pregar o Evangelho com liberdade. Eu preciso estar livre. Eu preciso fazer com que o nome de Cristo seja proclamado a todas as pessoas. Mas agradeço a vocês por estes 9 anos que aqui passamos. Vimos crianças, bebês, nascerem. Hoje já estão com 9 anos. Queremos vê-los entrar nos céus. Mas se vocês se apoderarem da mensagem de Cristo, nós vamos entrar nos céus. Nós. Mas estou me despedindo. Estamos nos despedindo. Estamos indo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá eu poderei guardar o sábado sem que ninguém me constranja. Lá eu poderei falar do santuário com propriedade, porque todos falamos as mesmas línguas. Lá eu servirei a Cristo. Lá eu serei obediente à palavra de Deus, não que eu não tenha sido, sempre fui. Mas eu não posso obedecer à palavra de Deus tendo uma multidão me empurrando para eu não ser. Puxa vida. E aí eu preciso fazer com vocês o que Josué fez. Josué, no momento de dificuldade, reuniu as tribos, e hoje vocês considerem-se como as tribos, neste deserto, e eu tenho de dizer para vocês o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando um ser humano tem um encontro com Deus, tem certeza de uma revelação de Deus para si e tem a coragem de se levantar e agir em direção ao que Deus tem apontado. Sim. E a gente louva o nome de Deus pelo que Ele fez na sua vida, por você ter aberto o seu coração, como sempre esteve aberto, você Sim. sempre teve essa busca, essa sede por Deus. E aqui hoje nesse programa, Pastor Gildo, a gente te agradece por ter trazido a bênção aqui para nós, por dividir um pouquinho da sua história. Mas a gente tem aqui aquele momento das perguntas rapidinhas. Sim. Então eu vou falar para você aqui uma palavra e você me diz o que vem à sua mente. Educação. Educação, eu aprendi. Um privilégio. Servir a Deus. Um pedido. Que eu seja instrumento na mão de Deus para levar o Evangelho de Cristo aonde Ele me mandar. Um medo. Medo de que a minha família, os meus parentes, amigos e aqueles a quem eu tive como pastor deles, não entrem nos céus comigo e com minha família. Casamento. Uma bênção de Deus para nós. Seu abraço especial vai para quem? Para minha esposa, Verônica Santos, que me apoiou, esteve comigo. E um verso da Bíblia que te acompanha? O verso da Bíblia que me acompanha é João 15, verso 5, parte B, quando Jesus diz com clareza: sem mim nada podeis fazer. Amém. É isso mesmo, que grande verdade é essa. Nós louvamos o nome de Deus e te agradecemos mais uma vez, que Deus continue abrindo as portas para que o seu testemunho brilhe e alcance ainda muitas outras pessoas. Amém. Muito obrigada. Amém. E assim nós terminamos hoje o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, felizes por esse testemunho tão lindo. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.